abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1. Glórias ao nome do Senhor. A partir do versículo 22 até o versículo 25. 1 Pedro, capítulo 1, eu falei 2, né? 1, versículo 22 a 25. Amém? Amém? Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor em pé. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, na ministração da tua palavra, e que a tua igreja seja fortalecida por ela, edificada pelo seu poder. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar. O tema da minha mensagem hoje é amai-vos. Tá? Amai-vos. Antes de entrar propriamente no texto em evidência, eu queria fazer uma reflexão sobre o tempo presente na sociedade que nós vivemos. Nós praticamente vivemos dentro de uma sociedade extremamente humanista. Quando eu digo extremamente humanista, eu quero dizer que os caminhos traçados por ela advêm da inteligência, advêm da sensibilidade, advém da certeza de que o homem pode guiar-se por si mesmo sem Deus. O centro de todas as coisas é o homem, não Deus. Então, a sociedade humanista é esta que encara os padrões, tanto morais, não é, como amorais, encara esses padrões como fundamentados na filosofia humana do homem. É o homem que rege as coisas, é o homem que faz as coisas, é o homem que é dono das coisas e é o homem que é o dono da verdade. Nessa filosofia humanista de se viver, o homem se apartou do próprio homem. E quando eu digo se apartou do próprio homem, é que o amor, que é algo natural, emergente no coração deste homem, a cada dia que passa foi se apagando. E o amor se apagando, ele envolve muito forte os relacionamentos que este homem tem. E o homem passa a ser cada dia mais, eu estou falando da sociedade, exclusivista nos seus atos. Parece que não existe mais ninguém ao redor de si. Parece que ele vive absolutamente sozinho no universo. Essa ideia de se viver pelo homem e para o homem desencadeia
uma verdade insofismável da palavra em relação aos últimos anos que nós viveríamos sobre esta terra. Quando a palavra diz que o homem, no fim dos tempos, iria perder até o afeto natural, até as propriedades naturais. O que é perder um afeto natural? Que não se esforça para crescer no coração. É o amor de um pai pelo filho. Isso é natural, não é? Você não precisa se esforçar para amar o seu filho, ele é natural. A mãe, quando vê aquela criança saindo do seu ventre, ela ama, antes ainda dela sair do ventre. Não é? É natural um filho amar o seu pai, amar a sua mãe. Não é? Pois a palavra diz que nos últimos tempos até esse amor se esfriaria. E esta filosofia humana de se viver, não é? Chegou a trazer a realidade desta palavra para nós, porque não é muito comum e nem raro você ver uma mãe jogando um filho numa lata de lixo. Não é raro você ver hoje na sociedade pais matando filhos, filhos matando pais. Isso se tornou um fato corriqueiro da sociedade que nós vivemos hoje. Quando não há morte, há ranços. Há grande guerra se contenta dentro das casas. As pessoas traindo e sendo traídas. Este é o final desta mensagem humanista que permeia a nossa sociedade. Quando se olha para o nosso Brasil, para a política do nosso Brasil, um Brasil falido. Em todos os setores nós vivemos um Brasil totalmente falido. Por conta de homens exclusivistas, humanistas, que dirigem suas vidas pelas suas próprias verdades, acabando com todos os relacionamentos. E você vê no nosso Congresso, no nosso Senado, no nosso Supremo, traídos e traidores. Traidores e traídos. Nós vemos as pessoas fazerem alianças por conveniência, pelo poder. E isso distanciou o ser humano dos relacionamentos. E se nós olharmos para a palavra, quando ela mostra para nós que Deus é um Deus de relacionamentos, nós ficamos até envergonhados do que o homem hoje está vivendo. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele não o isolou no jardim do Éden. Pelo contrário, na virada da tarde, Ele se aproximava para conversar com Adão. O próprio Deus é um Deus de relacionamentos. O próprio Deus é um Deus de intimidade com a sua criatura, ou pelo menos Ele queria ser. Deus é Deus extremamente relacionável com todas as suas criaturas no céu. Não é porque Ele é Deus eterno, poderoso, está sentado no trono, Ele não se relaciona com os serafins, com os querubins, com os anjos, com toda a sua criação. Deus se relaciona até com a sua criação inanimada. Deus se relaciona com o sol, com as estrelas, com o firmamento, com o universo. Em resposta a isso, as estrelas cantam louvores a Deus. Já foi até provado cientificamente que elas cantam. A palavra do Senhor diz que a criação reconhece Deus, exalta Deus, porque existe um relacionamento. A palavra do Senhor diz que toda a criação exalta Deus, menos o homem humanista, que no interior da sua alma diz não há Deus, ou não preciso de Deus, eu sou autossuficiente.
esse modelo de viver trouxe para dentro das nossas casas e para dentro das nossas igrejas situações extremamente difíceis de serem tratadas, de serem vivenciadas no dia a dia. Ora, o que fazer? E como fazer? Nós que somos crentes, diante dessa sociedade humanista que se tornou extremamente egoísta, onde os relacionamentos são feitos só quando se convém ter um relacionamento. Só quando eu preciso ganhar algo em troca, ou ganhar alguma coisa em troca. O que fazer? Como é que nós vamos nos portar? Se o cabeça da igreja é Cristo, o Cristo dos relacionamentos mais íntimos que alguém pode viver. Isso é tão fundamental e tão notório, que Cristo mesmo, no livro de João, ele diz para os seus discípulos: não vos chamo mais servos, mas chamo vocês de amigos. Amigos é relacionamento, é intimidade, é abraço, é caminhar junto, é sentir as agruras uns dos outros, é sentir as dificuldades uns dos outros, é viver a alegria um dos outros, as tristezas uns dos outros. E quando Cristo diz, vos chamo de amigos, é isso que ele está dizendo. Porque até tudo que eu recebi do meu Pai, eu não vos escondi nada, eu passei para vocês, eu vos ensinei. Há uma questão do relacionamento que me fascina em Cristo. É quando, momentos antes da sua crucificação, a sua alma começa a se perturbar dentro de si, porque ele está vendo chegar aquele momento em que os pecados da humanidade todos iriam cair sobre ele, não necessariamente a crucificação, não necessariamente os pregos ou a coroa de espinhos, não propriamente a zombaria daqueles homens, mas o pavor de Cristo foi antever os pecados de toda a humanidade sobre ele, que fizeram ele dizer, Senhor, passa de mim esse cálice. Veja só a intensidade do sofrimento de Cristo. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, disse Cristo. Pois bem, neste momento ele chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte para orar. No momento mais duro e difícil da sua vida, ele precisava de amigos. Ele precisava de relacionamentos saudáveis, de pessoas que o amassem e que o valorizassem, e que estivessem com ele na sua caminhada. Então eles estão lá, juntos, e Cristo se põe ao lado para orar ao Pai, mas os discípulos estão cansados e dormem. E Jesus volta para ele, vocês não conseguem ficar em vigília comigo? Esse negócio de relacionamento é estar em vigília com os amigos, até que a tempestade passe. Continuar junto até que o furacão passe e se torne um vento de calmaria. E Jesus sai e volta a orar, e os discípulos dormem de novo. Isso acontece por 3 vezes. A necessidade daquela hora mais difícil na vida de Jesus, de receber apoio. Aí você diz, mas como um homem pode apoiar Cristo? Porque ele veio para esta hora. Mas como homem, ele desejou intensamente que Pedro, Tiago e João estivessem com ele ali, naquele seu momento de maior dor. A sociedade humanista e exclusivista que nós vivemos age completamente ao contrário, que se exploda você.
Eu não preciso de você. Morra na sua tribulação. Os homens vivem assim. E nós, como igreja, precisamos dar uma resposta a esta humanidade que não entende o que é um relacionamento, o que é amor em Cristo. Houve um outro momento também na vida de Cristo, de um relacionamento tremendo. Novamente, o cenário apresenta Pedro, Tiago e João. O Monte da Transfiguração. Nesse momento duro e difícil, Cristo se transfigura diante deles e mostra a eles toda a sua glória. E quando ele mostra a sua glória, ele mostra aos discípulos a glória dos céus e a glória da sua igreja. A glória do céu e a glória da sua igreja. Vamos estarmos aqui, disse Pedro. Vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Bom é estar vivendo um relacionamento de glória com Cristo. Mas a sociedade humanista nunca vai entender o que é ter um relacionamento de glória com Cristo. Ela vai estar sempre voltada à glória deste mundo. Ontem eu estava conversando com a Duda à tarde e falando das coisas que nós podemos fazer, os jovens fazerem na igreja. Assim, um papo informal. Eu falei, Duda, nós não temos condições de competir com o mundo. O mundo é extremamente mais cheio de diversidades. A igreja não tem como competir com o mundo nos seus trabalhos com os jovens. A infinidade de circunstâncias que o mundo oferece é extremamente maiores do que a igreja pode oferecer para o jovem. Então nós precisamos saber em Cristo como fazer os nossos jovens crescerem. Como fazer os nossos jovens estarem dispostos a servir a Cristo. A cultivarem relacionamentos sadios. E uma comunhão genuína, para que não sejam apanhados neste mundo exclusivista, humanista, e vivam em função das suas próprias verdades. Ora, quem poderá nos ensinar? E quem poderá ministrar no nosso coração para nós remarmos contra esta maré de egoísmo infinda neste mundo? E pensando sobre essas coisas todas, Deus me deu esse texto. Vim trabalhando ele na minha mente esta semana. E vou ser bem sincero, acabei de fazer essa mensagem hoje de manhã. Levantei cedo, orei, e Deus me deu esse texto aqui. Como viver de forma altruísta. Não se importando necessariamente para o que é meu, mas para o que é dos outros. Principalmente dentro da igreja. Porque o mundo, irmão, jaz no maligno. O sistema jaz no maligno. O sistema, a mensagem do evangelho é para salvar alguns. O sistema está corrompido no maligno. Quando nós vamos ao sistema, nós vamos para salvar alguns. Apenas alguns. Porque a própria palavra do Senhor diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz
à perdição, e muitos entrarão por ele. E apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos. Isso significa que o mundo jaz no maligno. Nós vamos trabalhar para salvar alguns. De que forma nós vamos trabalhar a igreja do Senhor? Para que possamos ser altruístas. É um ledo engano pensar que igrejas locais vão chegar à perfeição da unidade. É um leigo engano nosso. Pode ser qualquer tipo de igreja, pode ser batista, presbiteriana, assembleiana, metodista, todas as outras igrejas que são fora desses contextos mais tradicionais. Todas as igrejas locais vão estar carregadas de muitas dissoluções. Então, como que funciona isso aqui? Como ser altruísta no mundo egoísta? Então, o texto que o Senhor me deu foi esse aqui, baseado também na palavra que ele diz aos discípulos em João capítulo 17. Faça-os um, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesta palavra, amai-vos. Primeiro, este apelo é para a igreja universal. É para as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. E eu digo isso para fazer distinção entre local e universal. Esta mensagem é para a igreja universal, triunfante, vitoriosa, que o diabo jamais pode enganar, e que serão perseverantes até o fim na sua caminhada. Se você olhar um pouco atrás no texto, do versículo 13 ao versículo 21, Pedro diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, o Senhor. Mais para frente ele diz, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amai-vos. É uma palavra para quem foi banhado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Porque só quem foi banhado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo e tem o discernimento do valor desse sangue, por que ele foi derramado, é que poderá vir a amar o irmão. Não há como amar sem reconhecer o sangue de Cristo. Sem reconhecer aonde Deus te colocou depois que Ele te tirou das trevas. Pedro fala de nação santa, povo eleito, sacerdócio real. É para essas pessoas que a palavra diz: amai-vos. Então a primícia do amor na igreja parte da convicção de que eu fui lavado pelo sangue de Cristo, o sangue que transforma, o sangue que purifica.
O sangue que santifica. Então, o pensamento começa com Pedro dizendo: tendo purificado a vossa alma. Purificado a vossa alma. Quem vai entender esta metodologia de unidade? Quem vai entender a preciosidade da comunhão? Aquele que constantemente, mediante seu olhar para o sangue, para a cruz, purifica a sua alma. Porque ele quer amar a Deus e amar o seu irmão. Ele purifica. Porque nós temos também que admitir que, embora salvos, nós somos tentados todos os dias para toda prática de mal. Pelo menos eu sou, não sei você. Somos tentados para o mal. Se você quiser, abre em Gálatas. Olha que o apóstolo Paulo diz para a igreja aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, olha só, se sois guiados pelo Espírito, e a igreja do Senhor, aquela que reconhece o sangue, é a igreja que é guiada pelo Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, as quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha que interessante, as obras da carne está no plural, obras, são várias. Depois ele fala do fruto, ele não fala frutos, ele fala fruto, porque cresce junto. Do que é que eu tenho que me purificar? De todos esses sentimentos das obras da carne, que lutam todos os dias contra a minha alma. Que querem que eu seja escravo desta obra. Que não querem me deixar prosseguir na caminhada, tendo uma alma corrompida. Interessante que nas obras da carne, logo no versículo 20, existem alguns pontos que podem acontecer com a nossa alma se elas não forem purificadas. Depois de feitiçarias, aí está inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Jesus, tenha misericórdia de nós. De todos os pormenores das obras da carne, a que é mais anunciada são as dissensões, são as iras, são as guerras, as pelejas. Então, quando Pedro diz, tendo purificado as vossas almas, o processo de purificação vem pelo sangue de Cristo, por eu notar tão grande salvação, e que esse sangue transformou a minha vida, eu sou uma nova pessoa.
e esses sentimentos não cabem mais na minha existência. Então eu os combato. Quarta-feira, nós estávamos falando aqui sobre um mundo que vive sobre a sombra do ódio. Você olha para o mundo e você vê ódio. Esse ódio chegou aos anais da igreja evangélica. Ela nunca foi tão odiada como nos dias de hoje. Eles estão estrategicamente prontos para, entre aspas, acabar com a igreja do Senhor. De tanto ódio. Como que as pessoas se odeiam. E oramos sobre isso quarta-feira. Para que não haja raízes de amargura em nossos corações. Para que não haja ódios dentro da nossa alma. 6 coisas o Senhor abomina, mas detesta, mas a 7ª ele abomina: aquele que causa dissensão entre irmãos. Diz lá no livro de Provérbios. Então, quando você é a igreja, você se vê numa luta quase que corporal contra o ódio. E não é fácil vencer esse sentimento tão indigesto. Ele é poderoso no coração dos homens. E as obras da carne falam do perfil deste ódio, o que ele produz. E o que nós apelamos na quarta-feira, na oração, é que o ódio é a cara do diabo. É o perfil de Satanás. É a identidade, o CPF, o RG do diabo. E que não há como aquele que nasceu de novo, não há como que aquele que vê a salvação em Cristo queira adequar a sua vida ao que o diabo é. A palavra diz que nós somos pequenos cristos, não pequenos diabos. Somos pequenos cristos, porque nós estamos purificando a nossa alma de tudo aquilo que não provê de Deus. Então, o primeiro passo para o amor fraternal, para uma sociedade altruísta, pelo menos uma sociedade religiosa altruísta, é purificar a alma. Por isso que é muito difícil você ver isso na igreja local, porque não são todos que fazem esta caminhada de purificação da alma. Mas aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Sentimentos vis não pertencem mais, porque eu estou purificando a minha alma. Ora, que processo tremendo é este! Que processo tremendo é este! De um crente que vive para purificar a sua alma. Aí, dentro desse próprio texto, vem a segunda pergunta, o segundo ponto. De que maneira eu vou purificar a minha alma, além do sangue de Cristo? Pedro diz: purifique a vossa alma pela vossa obediência à verdade.
Quem é a verdade, irmãos? Jesus é a palavra escrita, é a palavra falada, é a palavra revelada, a palavra profetizada. A purificação da alma vem pela obediência à verdade, a Cristo, ao que Ele fala, ao que Ele disse para os seus servos escreverem, ao que Ele profetizou, ao que Ele falou. E essas pessoas que obedecem à verdade, no versículo 14 deste mesmo capítulo, Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eu preciso olhar para os céus, eu preciso olhar para Cristo e ter a convicção em mim, no meu coração, que eu sou filho da obediência. E eu não posso me enganar em relação a isso. Eu não posso errar em relação a isso. De que eu sou filho da obediência. A palavra-chave, a palavra mais auspiciosa do Evangelho, a palavra mais magnificante do Evangelho, é a palavra obediência. Sabe por quê? Porque quem não é obediente é filho do diabo. Porque o contrário da palavra obediente não é apenas ser desobediente, é ser rebelde. E um dia o diabo se rebelou contra Deus, achando que era mais poderoso do que Deus. E pela sua rebeldia, ele foi expulso do céu e condenado às trevas exteriores para sempre. Ele já está julgado. O tempo da sua sentença se aproxima. E o que ele quer fazer com a igreja que ele já fez na sociedade? É que dentro da igreja haja cada vez mais pessoas rebeldes. Que dentro da igreja haja cada vez mais pessoas desobedientes, defendendo suas verdades e não a verdade que é Cristo. Ora, sejamos filhos da obediência. Numa sociedade onde o pecado se relativizou. Há alguns anos atrás, pecado era pecado. E agora pecado não é tão pecado assim. Eu posso participar de coisas mundanas. Eu posso me envolver com elas. Comer o prato de Satanás e comer o prato da ceia. Não é bem assim que a palavra ensina. A palavra ensina que nós devemos ser filhos da obediência. Cristo obedeceu. Esse texto que eu quero não estava na mensagem, mas
Ele me deu agora aqui, me ajudem a procurar. Tenho em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Isso que é Filipenses, né, pastor? Filipenses 2. Olha só que interessante isso, irmãos. Preste bem atenção. Deixa esse texto entrar na tua alma. Deixa ele fazer algo por você. Deixa. Gustavo, deixa esse texto fazer algo por você, por favor. Bruno, deixa esse texto fazer algo por você. Deixa, Adilson, esse texto fazer algo por você nesta manhã. Deixa, Ítalo, você que está morando lá em Londrina. Tende em vós. Nós estamos falando de um filho da obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecidamente em figura humana. A si mesmo, tornando-se até a morte e morte de cruz. O que é ser filho da obediência? É trazer para si mesmo os sentimentos de Cristo para dentro da sua alma. Ela vai sendo purificada, obedecendo à verdade, obedecendo a Cristo, e mais do que isso, tornando-se uma forma de Cristo. Eu fico pensando, o que será que Paulo queria nos ensinar quando ele dizia, não vivo eu, Cristo vive em mim. Porque no caminhar da purificação da sua alma, na obediência à verdade, a cada dia que passava, mais ele era filho da obediência, e mais ele se parecia com Cristo. É como que se ele andasse na rua e as pessoas dissessem, lá vai o Cristo. Quantas vezes as pessoas quiseram ajoelhar-se diante dele para adorá-lo? E ele recusou prontamente, porque ele não é Deus, ele não é Cristo. Mas sobre ele estava a forma de Cristo. Sobre ele estava o caráter de Cristo, o perfil de Cristo, a sombra de Cristo. Tanto é que ele tinha a ousadia de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Abre quenturi, caçaria, lamaçou. Oh, glória, sigandaria-mas. O Senhor é Rei, o Senhor é Deus, e Ele está aqui nesta manhã para nos dar a forma dEle. Para que possamos entender o que é unidade, comunhão. Senão os nossos abraços serão só abraços. Senão os nossos jantares serão somente jantares. Mas minuciosamente cada movimento da minha vida, purificando a alma na obediência à verdade, irá de encontro com a necessidade do povo de Deus. Não era assim que Cristo vivia, e não era assim que Cristo agia. Nós conseguimos às vezes passar uma semana inteira sem nos lembrar
de nenhum dos nossos irmãos e ajoelhar e orar por eles. Quem tem feito isso são aqueles que foram lavados, que obedecem à verdade e verdadeiramente são filhos do Altíssimo. Por que nós fazemos isto? Pedro termina o pensamento dizendo: tendo em vista o amor fraternal não fingido. O propósito da purificação da alma, na obediência à verdade, é viver o amor fraternal não fingido. O amor fraternal não fingido não deixa a igreja às traças. O amor fraternal não fingido não é exercido de domingo a domingo. O amor fraternal não fingido, ele leva você para o serviço, a convocar os irmãos, vir para a igreja, lavar os vasos sanitários juntos e cantando, lavar as panelas cantando, louvar ao Senhor esfregando o chão da igreja e passando o aspirador de pó aqui neste lugar do púlpito. O amor fraternal não fingido é aquele que à tarde de domingo liga para os irmãos e diz: vamos evangelizar o Roosevelt e vamos conquistar aquela vila por o Senhor Jesus. O amor fraternal não fingido vai além dos cantos metódicos de domingo, dos ensaios metódicos de sábado, das orações metódicas de quarta. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Certa vez, estou terminando, eu ouvi um pastor pregando aquele dia e eu fiquei chocado com aquele pastor, eu fiquei bravo com aquele pastor. Porque isso é coisa de ovelha mesmo. E às vezes demora anos para ela entender uma mensagem que ouviu de um pastor. Às vezes leva uma vida inteira. Eu levei alguns anos para entender o que ele queria dizer com aquela mensagem. E ele dizia: o nosso trabalho, Senhor, do nosso trabalho ao Senhor, 90% das nossas motivações são pecaminosas. Eu falei: mas como isso? Isso foi tão forte na minha vida, que eu estava fazendo faculdade teológica na época, e eu comentei essa frase com o diretor dela, o Jason. Lembra? Você já chegou a conhecer o Jason? Sabe o que o Jason falou para mim? Esse cara não entende nada de Bíblia. O diretor da faculdade falou isso para mim. Esse cara não entende nada de Bíblia. Aí eu peguei, conversei com ele, com esse pastor, porque aquilo me incomodou demais. Eu falei: pastor, eu preciso entender isso. Porque eu percebia que eu estava trabalhando, eu estava indo aqui, ali, acolá, e de repente eu ouço uma barbaridade dessa. Aí ele falou para mim assim: vou colocar você numa situação dessa. Tá bom? Tá bom. Os domingos que você prega,
E os cultos eram uma noite, lógico. O que você faz à tarde? Eu fico em oração, eu leio a palavra. Você se consagra, não se consagra? Consagra. E os domingos que você não prega, o que você faz? Você ora. Você estuda a palavra. Você se consagra? Não. Então, quando você prepara as suas mensagens no domingo à tarde, a sua motivação é pecaminosa. Ela é porque você tem uma responsabilidade. Você percebeu que quando você não tem a responsabilidade, você não se achega por amor? Então, possivelmente, quando você prepara uma mensagem, muitas vezes você faz pela responsabilidade e não por amor. E a base da vida cristã é o amor. E eu entendi. Foi difícil, mas eu entendi. Não é assim? Quando somos escalados para alguma coisa, nós corremos para fazer. Quando não somos, nem parece que elas existem. Isso não é amor fraternal. Porque o amor fraternal nos coloca em movimentos de amor. O amor fraternal me leva a amar com o amor de Deus, sem bajulações e sem esperar nada em troca. Não é de se admirar que Cristo diga: Senhor, faça-os um, para que o mundo entenda que tu me enviastes, para que o mundo saiba que tu me enviastes, porque é na unidade fraternal, no amor entre nós, no serviço, no trabalho, na adoração, na voluntariedade, que o mundo se achega aos pés de Cristo. Tudo que não provém desta verdade, esta palavra está dizendo que é amor fingido. E que o Senhor me livre de trabalhar para Ele de maneira fingida, enganando meu próprio coração. Nós não precisamos fazer uma média para chegar ao céu. Nós não podemos viver pela média. Nós precisamos nos entregar inteiramente ao domínio da obediência a Cristo, ao sangue que foi derramado sobre as nossas cabeças, à verdade que pode purificar a nossa alma e nos fazer crentes fiéis e sinceros a Cristo Jesus, o Senhor. Uma mensagem assim, ecoada em tempos de apostasia cristã. Uma mensagem altruísta. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Vocês foram regenerados, queridos. Não foi de semente corruptível, mas de incorruptível. Vocês foram regenerados mediante a palavra de Deus. Ela vive e permanece para sempre. Essa palavra é que vos foi evangelizada. Esta palavra que o Espírito enxertou em vossos corações, caminhai por ela, vivei por ela.
ame o seu irmão. Por ela. Ora, esse irmão que está aí perto de mim não merece meu amor. Então sabe o que você faz? Você o ama por Cristo. É simples. Ele não te merece. Mas eu amo porque eu amo a Cristo. Um dia um pastor falando para mim sobre o ódio de uma pessoa sobre ele, eu achei muito interessante. Ele falou assim, sabe, Daniel, eu não sou flor que se cheira, não. É assim, sabe, irmãos? Quando você olha para o seu irmão e diz, ele não é digno de mim. Olha para o teu coração e fala assim, eu não sou flor que se cheira também. Essa é a nossa realidade. Nós não somos flores que se cheiram. Se você vier bem pertinho de mim e me cheirar, irmão, você cai para trás morto e fulminado. Mas eu agradeço a Deus que nos fedores da nossa alma, Ele lançou o bom perfume de Cristo. Santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Te reconhecemos, Deus e Senhor. Salva o teu povo, Senhor. Salva as nossas vidas. Vamos orar. A minha alma está angustiada, Deus. O meu espírito chora dentro de mim. Não pelo que eu vivo, ou pelos problemas que passo, ou pelas tribulações que enfrento, mas por ver o teu povo com tantas dificuldades. A minha alma chora diante de ti nesta manhã, Deus. Pelo vazio das nossas orações, pelo vazio dos nossos estudos bíblicos, pelo vazio do nosso serviço, por falta de amor fraternal. Eu te peço que tu me tires esta dor do coração. Vindo uma igreja altruísta, cheia da graça, vivendo em purificação e santificação de alma, pela obediência à verdade. Alegra o meu coração, ó Deus, para que os jovens desta igreja se unam em amor, em reconhecimento a Cristo e ao sangue que foi derramado. Alegra o meu coração, ó Deus, vendo esta fraternidade dentro das nossas casas,
Que nós possamos falar dentro das nossas casas, em cânticos espirituais, em hinos. Alegra o meu coração, Deus, para ver uma igreja solidária. Uma igreja parecida com Cristo, tomando cada dia a forma de Cristo e sendo obediente até o dia final. Que a tua graça, que o teu favor e que o teu Espírito esteja sobre nós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.